A palavra do Senhor diz que agindo Deus, não há quem possa impedir. Então, independentemente das nossas tribulações, como foi falado hoje no Tadel, nós temos promessas de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Na verdade, é a segunda parte da mensagem que nós ministramos domingo passado. Essa mensagem está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao versículo 39. Uma certa manhã, tendo o meu tempo a sós com Deus, Deus falou muito comigo nesta palavra. Muitas vezes, nós cristãos evangélicos, nós temos clamado a Deus por um milagre, por uma bênção, por uma promessa, ou por promessas, ou por milagres na nossa vida. E às vezes essas coisas não acontecem no momento que nós estamos esperando. E outros problemas surgem, outras necessidades surgem, e termina você esquecendo aquela necessidade, aquele pedido, aquela promessa que Deus fez, aquele milagre que você almeja, você deixou para lá, ele foi substituído por um outro. E isso um dia eu percebi, quando eu estava lendo esse texto no meu tempo a sós com Deus, eu ouvi a voz do Senhor como você está ouvindo a minha voz. Claro que a voz do Senhor é muito mais mansa, muito mais agradável, muito mais meiga, a voz de Deus é maravilhosa. Quando eu estava lendo esse texto de Hebreus capítulo 10, 35 a 39, Deus disse assim para mim: por que você parou de orar pelos aqueles grandes milagres? E eu não parei de orar porque eu não acredito no milagre de Deus, é ruim isso acontecer comigo. Eu não parei de orar porque eu acreditava que Deus não tinha promessas grandes para a minha vida. Eu simplesmente fui colocando outros pedidos meus no lugar daquele. E nesse momento Deus me lembrou, disse: olha aqueles pedidos que você fazia para mim, aqueles milagres que você precisava, aquelas promessas que eu estabeleci para a sua vida. Não esqueça, continue perseverando nisso. Isso me trouxe essa mensagem, e eu compartilhei um pouquinho conosco domingo passado, quando nós falamos de dois pontos que essa mensagem nos traz. Essa mensagem fala de dois momentos, é o momento da fé e o momento da perseverança. Leamos assim a palavra do Senhor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos os que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós falamos no primeiro momento de fé. Fé é a base de tudo, sem fé você não consegue. Mas esse texto, eu já falei de fé e não quero ser repetitivo, mas eu percebo aqui nesse texto que Paulo foi escolhido por Deus, como nós fomos escolhidos por Deus. E era uma nova vida de Paulo. Paulo ia viver uma nova coisa, um novo tempo, uma nova história. Deus tinha, quando escolheu Paulo, um novo tempo, uma nova vida. Não teria sentido Deus ter escolhido Paulo para ele viver a mesma vida. Não poderia. Paulo estava muito bem na sua posição, até vamos dizer assim, espiritual, humanamente falando. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Deus vai ter um encontro com Paulo, Jesus tem um encontro com Paulo. E nós percebemos que todas as vezes que Jesus tem um encontro com alguém, é para mudar, e mudar para melhor. Não tem sentido Jesus escolher a minha vida, escolher a sua vida, para você continuar sendo o mesmo homem ou a mesma mulher. Não tem sentido isso. Quando Deus nos escolheu para sermos diferentes, muito melhor do que nós éramos. E Paulo entendeu isso. Paulo teve esse encontro com Jesus. Paulo era um religioso, e Jesus chama ele e diz: olha, a religiosidade não revela a minha pessoa, é o Espírito que revela a minha pessoa. Jesus, quando teve aquele encontro com Paulo, despertou nele que só através do Espírito Santo ele poderia conhecer verdadeiramente quem era Deus. Paulo acreditava que conhecia Deus, mas não conhecia Deus. Paulo sabia que era um momento de perseguição que eles estavam vivendo. Paulo mesmo era um instrumento perseguidor. Paulo pegava cartas das autoridades judaicas para prender os cristãos, ou melhor, para maltratar os cristãos, até para sacrificar os cristãos.
em prol de uma falsa religiosidade de Paulo. Paulo sabia que esse momento ele estava vivendo era momento de perseguição, era momento de luta, era momento de angústia, momento de dor, momento de tristeza, e Paulo precisava prevalecer diante desses momentos. E o que foi que Paulo fez? Foi lá na história, foi aos pais da fé, foi aos heróis da fé, e ali cessou a sua fé nos pais da fé. E ele cita o Hebreus capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé, e ele traz aquilo, olha, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Enoque, e ele sai citando os homens que prevaleceram diante das grandes adversidades, os homens que continuaram prevalecendo diante das tribulações, das angústias, da perseguição. Aí Paulo disse, é nesses homens que eu vou me espelhar. É neles que eu vou espelhar, é na fé deles. Paulo sabia que ele ia viver um momento de perseguição, de perseguidor ele seria perseguido. Então Paulo vai cheio do Espírito Santo, escrevendo aos judeus cristãos, aos hebreus, ele traz essa palavra. E ele desperta o povo de Deus. Olha, em momentos difíceis só tem uma maneira de vencer. Ele apresenta duas, mas eu quero falar da primeira. O primeiro momento para você vencer qualquer perseguição, qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer dor, qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer ansiedade, é a fé. É a fé. Paulo diz, é através da fé que você vai prevalecer. É através da fé que você vai permanecer de pé diante das tribulações. É através da fé que você vai permanecer com as promessas de Deus ativa no seu coração, ativa na sua mente, para você evidenciar ela na sua vida. Paulo desperta os cristãos, os judeus, a viverem pela fé. Mas aqui o segundo ponto, ele apresenta no versículo 36 outro pilar de como viver plenamente a promessa de Deus, como alcançar plenamente a vontade de Deus, as promessas do Senhor na nossa vida. E ele apresenta aqui no versículo 36, Paulo diz assim, em verdade, ele começa logo dizendo, eu não estou brincando, eu não estou mentindo, eu não estou enchendo linguiça, eu não estou aqui querendo só falar, eu não estou querendo só trazer palavra para vocês, até porque Paulo uma certa vez disse, eu não venho através de vocês, eu não venho com vocês, eu não venho me relacionar com vocês com palavras persuasivas de homem, e Paulo era extremamente culto. Eu venho evidenciar o poder de Deus na sua vida. E Paulo, cheio de Deus, ele começa dizendo, é verdade o que eu vou falar. Ou seja, considere o que está sendo falado, considere o que Paulo está dizendo, considere o que Deus está dizendo. Ele diz, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Isso foi escrito por volta de 65 depois de Cristo. Por isso que eu seguro firme na palavra de Deus, e até hoje é uma realidade para a gente. 2000 anos atrás essa palavra foi falada aos cristãos como eu e você, convertidos e escolhidos por Deus como eu e você. E Paulo disse, eu vou dizer uma grande verdade para vocês, que talvez vocês não entendam, vocês necessitam perseverar. Vira aí para teu vizinho, diz para ele, você necessita perseverar. Não tem como. Se eu não tiver fé, e eu não perseverar, pastor, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, mas você não persevera nessa fé, você não vai viver a promessa de Deus. Olha o que é que ele diz, em verdade eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, ou seja, a necessidade da perseverança tem um fim, tem um propósito. Deus não usou Paulo, Deus não estava chamando Paulo para falar para os judeus, Deus não está me chamando ou me chamou para falar para vocês que Ele não tenha propósito. Ele tem um propósito para a minha vida, glória a Deus. Ele tem um propósito para a sua vida, glória a Deus. E qual é o propósito? A fim de que, cumprida a vontade de Deus. Eita, Deus tem vontade? Claro que tem vontade. Deus tem alma. Talvez você não possa entender, mas Deus tem alma. E Ele tem vontade, e qual é a vontade dEle? É revelada aqui, para que eu e você alcance plenamente o que Ele prometeu. Aí o versículo 38 diz, mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder minha alma. Olha aí, Deus tem alma, não se agradará dEle. Aí eu queria perguntar para você, quem tem promessas de Deus? Para você que não levantou a mão, a Bíblia tem milhares de promessas de Deus para a sua vida. Então, mesmo que você não saiba,
Deus tem promessas para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida sentimental, para a sua vida física, para a sua vida familiar, para a vida conjugal, para a sua vida empresarial, para a sua vida estudantil, para a sua vida financeira. Deus tem promessas para a sua vida. Então é muito bom quando um homem de Deus, uma mulher de Deus pergunta se você tem promessa, e você levanta a mão e diz: eu tenho promessa sim, eu estou esperando ela se cumprir na minha vida, eu estou lutando para viver essas promessas. E eu vou fazer a segunda pergunta para você: quem tem promessas é bom, tem promessas é legal, você deve ratificar, deve confirmar essas promessas de Deus na sua vida, mas eu queria perguntar para você: quem quer alcançar as promessas de Deus? Não adianta ter promessa e não alcançar. Por incrível que pareça, Paulo não ocultou, ou melhor, Deus não ocultou da palavra, que alguns patriarcas, alguns homens de fé, cheios de fé, os quais eu não seria digno de limpar a sandália dele, queria eu, se eu vivesse naquela época, ser um servo desses homens de Deus, para limpar os pés dele, para lavar os pés deles e aprender com ele o que Deus ministrava. Mas Paulo não ocultou, quando disse que alguns desses homens morreram sem evidenciar, sem viver as promessas. Está lá em Hebreus capítulo 11. Eu disse: Deus, agora o negócio pegou. Se esses homens, que eram os homens que alicerçaram a fé de Paulo, Paulo diz que tem alguns desses homens que não viveram a promessa, e aí, eu estou lascado, eu não vou viver essas promessas do Senhor. Aí o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: o que é que você tem na mão? Eu digo: eu tenho uma Bíblia. Eu estava com a Bíblia na mão. E ele disse: o que a Bíblia é? Eu digo: é um livro de regra, fé e prática. Ela tem princípios, ela tem leis, ela tem ordenança. É um livro de fé porque é um livro espiritual, mas é um livro de prática. Ele fez: meu filho, se você reconhecer que a Bíblia é um livro de regra, de fé, e não praticar, você não vai viver. Então, muitas vezes nós não vivemos a promessa de Deus, não é porque Deus invalidou a promessa, não é porque nós veremos caducou a promessa, envelheceu a promessa, Deus esqueceu a promessa, é porque nós deixamos de praticar a palavra, deixamos de praticar nossa perseverança na oração, como Deus falou comigo quando eu estava lendo essa palavra. Meu filho, por que você parou de orar? Por que você parou? Não é parar de falar com Deus, orar, eu oro continuamente, falo direto com Deus, tenho muito tempo, graças a Deus, para orar, para buscar a presença de Deus. Era sobre alguns pedidos específicos. Por que você parou? Então eu preciso entender que eu tenho promessa, mas eu quero alcançar as promessas, e para eu alcançar, para você alcançar as promessas, eu preciso perseverar, eu preciso praticar a palavra de Deus. Não adianta eu só ouvir a palavra de Deus, não adianta eu só compreender a palavra de Deus. É claro que isso são bases para o outro ponto, que é praticar a palavra de Deus. Se eu pratico a palavra de Deus, eu vou viver o que ela tem. Se eu não pratico, eu não vou viver. Aí Paulo chama o povo a viver isso. Ou seja, deixa eu parafrasear aqui esse versículo 36, que diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Deus estava dizendo através de Paulo: meus filhos, eu tenho promessas para vocês, e eu vou dizer como alcançar. Quem foi que estava conversando comigo ontem, Jesus? A Aline estava falando comigo, a filha da Esther, dizendo: eu queria muito saber de Deus. Na hora daquela comunhão gostosa que nós estávamos tendo ontem, ela disse: pastor, eu queria saber muito de Deus, o passo a passo de Deus para a minha vida, as promessas de Deus para a minha vida. Então Deus vai começar a responder a você agora, minha filha. Deus estava dizendo para Paulo: meus filhos, eu tenho promessas para você, e eu vou dizer como alcançar. Olha que coisa legal, que coisa gostosa. Ou seja, eu e você só não vai viver a promessa de Deus se não quiser. Porque Deus vai dizer para mim e para você como alcançar as promessas do Senhor. Deus, por amor, bondade, misericórdia e graça, resolveu nos abençoar. Acho que você não entendeu. Gente, eu perguntei quem queria a bênção aí, você levantou a mão. Quem tem promessa levantou a mão, quem quer alcançar levantou a mão. Aí eu digo para você aqui que Deus, por amor,
bondade e misericórdia, resolveu nos abençoar. Você sabe o que significa Deus resolver te abençoar? Não tem capeta, não tem Satanás, não tem demônio, não tem homem, não tem nada natural e sobrenatural que possa impedir você viver. Tem nada. Eu quero um milagre de uma cura, vai acontecer um milagre da sua cura. Eu quero um milagre da restauração da minha família, vai acontecer. Não tem nada a ver com o crânio, tem a ver com Deus, tem a ver com a palavra dele. E ele está dizendo que por amor, misericórdia, ele resolveu nos abençoar. E aqui ele diz como alcançar. Mas alcançar de que forma? Como é que Deus quer que você alcance a bênção? Porque tem pessoas que alcançam 10% da bênção e acham que alcançou a bênção. Tem pessoas que estão em... Eu me lembro de uma senhora que estava mais de 10 anos separada do marido e me procurou. E eu perguntei para ela, resumindo a conversa, o que é que ela queria. Né? Porque houve um bocado de choradeira no primeiro momento. O que é que a senhora quer, afinal? A senhora veio aqui, à casa de Deus, para saber de Deus, mas eu quero saber o que é que a senhora quer de Deus. Eu quero restaurar o casamento. Eu digo, pronto, então está resolvido o problema. Pastor, essa senhora era mais velha do que eu. Pastor, eu já oro há muito tempo. Eu digo, então a senhora veio no lugar errado. Se é para continuar orando e nada acontecer, continue fazendo o que a senhora estava fazendo. Simples desse jeito. Mas quer o marido de volta? Ela quero. É simples. Aí eu passei para ela o que Deus colocou no meu coração. Passo alguns domingos, eu estou na igreja, sentado assim no banco, estava sentado numa cadeira, ela bate no meu ombro, eu olho para trás e ela estava sorrindo, muito feliz da vida. Aí digo, oi amada. Ela, pastor, meu marido. Aí eu me alegrei naquele momento com ela, mas depois chamei com ela, eu digo, está satisfeita porque seu marido está na igreja? Pastor, estou muito satisfeito. Eu digo, isso é parte da bênção. A bênção completa é quando ele estiver servindo ao Senhor, você e a sua casa servindo ao Senhor. Mas as pessoas se enganam, recebem uma parte da bênção de Deus e se conformam. E Deus está dizendo aqui, Paulo, eu não tenho parte de bênção, eu não tenho a metade de uma bênção. A minha bênção, ou ela é plena ou ela não é. Ou você vai viver a bênção plena, completa que eu tenho para você, ou você não vai viver. E Paulo estava dizendo, diante da perseguição, eu tenho essa bênção completa, inteira para a sua vida. É isso que Deus estava falando sobre alcançar as bênçãos. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo para Paulo, para dizer para a igreja? As bênçãos de Deus são alcançáveis. Gente, Deus mente, sim ou não? Deus brinca? Não brinca. Pensa no milagre que tu queres. Milagre é o que tu não pode fazer, o que teu cônjuge não pode fazer, teus amigos não podem fazer, a tua célula não pode fazer, a igreja não pode fazer, teu pastor não pode fazer, só Deus pode fazer. Pensa aí no milagre. Pensa nesse milagre. Esse texto está dizendo que esse milagre é acessível. Esse milagre, ele é possível. Esse milagre, ele é atingível. Oh, meu querido, eu não sei você, mas quando eu recebi essa palavra de Deus, eu me alegrei tanto no Senhor. Deus dizendo, imagina algo acessível, algo atingível. É como se eu quisesse tocar no Jailson. É atingível, está fácil. Deus está dizendo que se a gente entender o propósito de Deus de fé e perseverança, você vai tocar no seu milagre, você vai pegar no seu milagre. É algo acessível, algo atingível. O primeiro ponto, eu parafraseando esse versículo 36, o segundo ponto é, as bênçãos de Deus são plenas. As bênçãos de Deus total, inteira, cheia. Tem outra tradução que diz assim, as bênçãos de Deus é ilimitada, é abarrotada, as bênçãos de Deus é sobrecarregada. Aí Deus disse para mim e para você, nesta manhã, se eu e você entender que necessitamos de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, nós alcançaremos sim essas promessas do Senhor na nossa vida. Só que tem uma condição. Qual é a condição que ele apresenta? Perseverança. Necessitais de perseverança. Fala aí para teu irmão e diz para ele, desistir não é com você.
Sabe por que desistir não é com você? Porque senão Deus não tinha trazido você para cá. Ele trouxe para renovar isso em você. Condição exigida por Deus. Se Deus dissesse assim para mim: meu filho, para você alcançar a promessa, você vai andando daqui para a sua casa de joelho. Eu soltava o microfone agora. Você ia vendo andando de joelho aqui, até lá em casa, numa boa. Claro, ia chegar lá todo arrebentado, mas eu ia. Deus mandou para alcançar a promessa. E olha o que é que Deus pede. Não precisa você arrebentar o joelho. Não precisa você se sacrificar. Eu já fiz esse sacrifício por você. Eu já morri por você. Basta tão somente você ter fé. Basta tão somente, agora nesse ponto, você perseverar na fé. Vira aí para teu vizinho e diz: persevera. Paulo estava dizendo, ou melhor, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite: eu e você precisamos perseverar. Eu e você necessitamos perseverar. É uma exigência de Deus. Quando se fala em necessitar, está se falando que exige-se isso. Deus exige de mim, de você, perseverar, conservar firme, constante, continuar, permanecer. Deus está dizendo: não saia de onde eu coloquei você. Se Deus te deu um casamento, não saia. Deus te deu uma família, não saia. Deus te deu uma empresa, não saia. Deus te deu uma célula, não saia. Deus colocou algo no seu coração, não abra mão. É isso que Deus está dizendo aqui. Não abra mão, você tem que permanecer. Conserve-se firme, inabalável. Paulo estava dizendo: meus irmãos em Cristo, entenda o seguinte: vai ter perseguição, vai, mas permaneça firme. O pessoal vão pegar você, vai, mas permaneça firme. O pessoal vai maltratar você, vai, mas permaneça firme. Você vai alcançar plenamente a promessa de Deus. Números capítulo 32, versículo 11. A história lá de Moisés, com os 12 espias. Pessoas que como eu e você eram escravos. Pessoas que como eu e você não conheciam Deus. Pessoas que como eu e você não evidenciavam o poder de Deus. Eram essas pessoas. Aí a palavra do Senhor, Deus falando para Moisés, no versículo 11 do capítulo 32, diz assim: certamente, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não? Olha só. O que é que Deus estava dizendo? A velha geração não entra. Se você pensa como um velho homem, está fora. Se você pensa como uma velha religiosa ou religioso, você não alcança a promessa de Deus. É isso que Deus estava dizendo: olha, essa geração de 20 anos, essa geração velha, caduca, quadradinha. 97, 98 eu fui para Recife. Passei 2 anos no deserto, que Deus me levou para me treinar. E eu pregava do jeito que eu prego, com a mesma fé. Claro, ela aumenta um pouco, mas eu pregava com muita fé. Mas pregava mesmo. Meu irmão mais velho, eu via assim pregando. Outros irmãos vendo pregando, dizem: eu não acredito que você vive essa vida e prega do jeito que prega. Passa mais ou menos uns 10 anos, eu já estou em Brasília. Meu irmão mais velho liga para mim. Eles me chamam lá de Kena. Aí fala: Kena, tu tem um tempo para me ouvir? Eu digo: tenho. Ele fez: tu está lembrado quando tu morou aqui em 97, 98 e tu pregava daquele jeito? Ele fez: estou. Ele fez: eu estou numa outra igreja. E não é que o pastor prega igual a tu pregava lá atrás. E eu comecei a praticar o que o pastor prega lá no púlpito. Deixa eu contar os testemunhos para você. Aí ele começou a contar os testemunhos. Só o salário dele aumentou 500%. Só o salário dele aumentou 500%. Ele começou a dar o testemunho do que Deus fez. Claro que eu me alegrei com aquele testemunho dele, mas eu fiquei pensando, ele poderia ter aproveitado isso há 10 anos atrás. Ele perdeu 10 anos. Aí Deus está dizendo para mim e para você: você não precisa perder tempo. A velha geração do Êxodo estava extinta, exceto aqueles que acreditaram, aqueles que perseveraram, como ele fala aqui no texto, que Moisés perseverou, que
Caleb, Josué, perseverou. Esta geração que não alcançou a promessa foi a mesma que foi escolhida por Deus. Isso é um alerta para a gente. Olha só, a geração que morreu no deserto, literalmente morreu no deserto. Uma geração, esse povo, eles foram escolhidos por Deus como eu e você. A Bíblia diz que nós não escolhemos a Deus. Não foste vós que me escolheste. Vocês estão lembrados, né? Eu vos escolhi para que vades e dê frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, eu vos tenho dado. Então, quem foi que nos escolheu? Deus. Ah, eu sou bonitinho, eu sou filho de pastor, eu sou filho de crente, não tem nada a ver, Deus te escolheu. Isso é muito bem claro. Essa geração foi escolhida por Deus no momento mais difícil da vida deles. Viram com os olhos humanos as pragas, os milagres de Deus. Deus destruindo, envergonhando, humilhando os deuses dos egípcios. Deus estava dizendo com aquelas pragas: não existe Deus, cara. Eu sou Deus. Se isso é Deus, porque ele está caindo. Se Nilo é Deus, porque eu trouxe morte para Nilo. E Deus foi lançando praga sobre praga, praga sobre praga, mostrando que só ele era Deus, evidenciando os milagres dele. O povo viu, o povo estava aqui, ó, nada acontecia com ele, mas quem estava lá na cidade, as pragas atingiram. Eles evidenciaram, eles viram a promessa se cumprir quando Deus disse para eles: vocês vão sair de lá e não vão sair de mãos vazias. Eles saíram do Egito. Numa hora para outra, Faraó libera os produtores, porque quem produzia para o Egito eram os escravos, não eram os egípcios. Ou seja, a economia dele ia lá para baixo, a nação ia falir. Economicamente ele não tinha mão de obra para trabalhar. Faraó sabia disso. A resistência de Faraó para sofrer todas aquelas pragas não foi à toa. Ele raciocinou: se eu libero esses escravos, imagina, alguns estudiosos apresentam 6 milhões de pessoas servindo a eles, vai quebrar a economia. Faraó tentou de tudo, não pode. Isso significa que o diabo pode tentar de tudo, mas ele não vai poder contra a tua vida, contra a tua família. Vai permanecer a palavra de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou tirar todo mundo, e tirou. Mas Deus ainda disse mais: quando vocês saírem, não vão sair de mão vazia. Além dele perder a mão humana, eles perderam toda a economia, porque o ouro e a prata eles entregaram ao povo de Deus. Eles viram isso. Gente, um milagre como esse é para levar esse povo a sair da religiosidade e crer firmemente nas promessas do Senhor e permanecer. Eles até creram, até tiveram fé, mas não perseveraram na promessa de Deus. Ei, fé é bom? É a base? Mas eu e você precisamos perseverar nessa fé. A Bíblia diz que esses homens foram libertos da escravidão, testemunharam os sinais e maravilhas, tanto no Egito como no deserto, mas não alcançaram as promessas. Não alcançou a promessa, morreram no deserto. Diga isso, não é comigo? Conversa, gente. Quando a gente lê uma palavra dessa, tem que dizer: isso aí não é comigo não, tem nada a ver com esse povo, tem nada a ver com ele, meu negócio é com Deus. Agora, se eu fizer o que esse povo fez, eu vou ter o que esse povo teve. Por isso que Deus chega para 2.000 anos, se eu não me engano, está por volta de 3.000 anos esse acontecimento. Eu não vou citar o período, eu vou até anular esses 3.000 anos, que eu não me lembro quanto tempo foi que isso aconteceu, até esse momento que Paulo está falando aos hebreus. Mas a história continua a mesma, o povo continuava sem acreditar. Não alcançar a promessa, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu e você não podemos ser essa geração caduca, não. Deus dá uma coisa nova, não, eu vou ficar com a velha. Deus chegava para Moisés e dava passo a passo para Moisés. E Moisés ia seguindo o passo a passo de Deus, ia tendo vitória no passo a passo. Agora não, Deus deu uma vitória, Deus deu nova direção para Moisés. Moisés está quebrando cabeça. Moisés não sabe o que faz. Moisés não está sabendo o que vai fazer. Moisés está levando o povo para uma outra direção. Moisés não está levando para Canaã. Isso acontece muitas vezes quando Deus dá uma direção ao líder da igreja. Quando Deus dá uma direção ao líder da igreja, se a igreja não estiver no mesmo espírito, vai dizer: o pastor está quebrando cabeça. O pastor não sabe o que está fazendo. O pastor começou com uma visão, agora está com outra. Ei, o pastor depende de Deus, não depende dele. Amém. Se o pastor dependesse dele, ele estava em Maceió, numa praia.
E tu estava em outro canto nesse momento. Pastor depende de Deus. Se Deus disser para mim, meu filho, vire cambalhota, que eu nunca virei, eu vou virar. Se Deus disser, meu filho, fecha a porta da igreja e vai pregar ali na rua, eu vou pregar. Então, pastor, não quebra a cabeça. Nós oramos, nós os pastores oramos e oramos muito. Jejuamos e jejuamos muito. Quando Deus nos dá uma direção, é para você não morrer no Egito. É para você viver as promessas de Deus. É para você viver plenamente as promessas de Deus. Então se liga em nome de Jesus. Segue a direção que Moisés está dando. Deus estava dizendo, povo, siga a direção do meu líder. Eu escolhi ele. Mas não, tiveram alguns abençoados que resolveram, não. Conversa, cara. Sou velho já sou maduro. E resolveram viver o quê? De acordo com a sua própria maneira. Desleal. Independente. Foi o que aconteceu? Se lascou. Meu querido, morreu no deserto. Não só viveu no deserto, como morreu no deserto. Eu e você, nós não temos o direito de morrer no deserto. Eu e você não tem o direito. Você que vem para essa igreja, que Deus usa com palavras, seja lá quem Ele quer usar aqui, com palavras que transformam, que liberta, que cura, você não tem o direito de morrer no deserto. Esse povo chegou, resolveu morrer no deserto. Isso é sério. Eu e você precisamos pensar, será que eu estou igual a esse povo? Será que eu estou igual a ele, pastor Talismã? Será que eu critico tanto quando leio a palavra? Povo de coração duro, povo independente, povo rebelde. Será que eu não estou fazendo isso hoje? Quando Deus me dá uma direção e eu não faço? Quando Deus me manda fazer uma coisa, eu não faço? Quando Deus me manda priorizar Ele acima de todas as coisas, mas eu vou priorizar minha família, você sabe, né? Família é projeto de Deus. Quando Deus manda priorizar Ele, você prioriza o seu trabalho, seu sustento, suas finanças, como se Deus não soubesse que a família foi Ele que deu, as finanças foi Ele que criou para te abençoar. Então eu preciso perseverar naquilo que Deus estabeleceu. Paulo estava dizendo, gente, se você quiser permanecer firme e alcançar as promessas, alcançar plenamente, deixa eu colocar isso, que é o texto fala sobre isso, plenamente a promessa de Deus, você precisa perseverar. Tem povo de Deus escolhido por Deus que não vai alcançar as promessas. Deus, quando falou isso comigo, eu digo, misericórdia. Quando eu estava orando e buscando a Deus, Deus colocou isso no meu coração. Tem povo de Deus escolhido por mim que não vai alcançar as promessas. Diga, eu estou fora. Se eu entendo a palavra de Deus, eu estou fora, pastor. Se Deus diz para mim, se você não tiver fé, não perseverar, você vai ser esse povo. Então eu vou ter fé, eu vou perseverar. Simples desse jeito. É para ter fé, eu vou ter fé. Mas pastor, eu não sou como o senhor aí, né? Não sou como o pastor Talismã, um homem cheio do fogo. Mas é possível ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você escuta a palavra de Deus por dia? Quantas? Pastor, só domingo. Misericórdia. Tem povo de Deus escolhido por Deus que não vai alcançar a promessa, tão somente porque decidiram pular do barco, sair, desistir, que é o que significa não perseverar. Vou sair, vou desistir, vou pular do barco, daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas no meio desses escolhidos, também tinha 2 homens que perseveraram em seguir a Deus. Diga, eu sou ele. Diga, eu sou esses 2 homens, eu sou esses 2 homens. Não tem quem faça pular do barco, não tem quem faça sair, não tem quem me faça desistir dos planos de Deus. Número 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Olha só, isso me faz pensar. Se eu não persevero naquilo que Deus tem estabelecido, se eu me comporto como os egípcios se comportaram, não é o Espírito de Deus que está em mim. Sabe quem é? Demônio. Não é outro não, gente. Aí, pastor, é forte sim. Mas você não tem nada a ver com ele, né? Amém? Amém. Você não tem nada a ver com ele, então não se preocupe com esse nome não. Se preocupe só com o nome de Jesus Cristo. Mas ele está dizendo aqui, aqueles que resolveram perseverar, tem o Espírito de Deus. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro Espírito, e o quê?
Como é que eu sei que eu tenho outro espírito? Como é que eu sei se eu tenho um capeta ou demônio que está me perturbando, demônio ou Espírito Santo? Como é que eu sei se eu estou influenciado por Deus ou pelo diabo? Aqui, ó. Olha, em seguir-me. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir a Deus. Se você segue a Deus, você tem outro espírito. Aí o que é que Deus diz? E eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Olha só a responsabilidade dos pais como é sério. Você não tem direito de levar o seu filho para a morte. Você não tem direito de levar o seu filho para a escravidão. Se você aqui, que está aqui, casado, homem, pai, mulher, divorciado, mas tem filho, Deus está dizendo para você aqui, ó, se você perseverar em seguir a Deus, em ver as promessas do Senhor, você e a sua descendência, os seus filhos, vão possuir plenamente as promessas de Deus. Capeta desviou meu filho. Não, ele vai rodar como peão, mas depois ele para. Porque Isaías 54:13 diz que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor e haverá grande paz. Diga assim, meu filho vai voltar. Aquele que saiu vai voltar, vai voltar. Não tem capeta do inferno que tente segurar ele, porque vai ser queimado. Porque o fogo daqui vai sair e vai alcançar a vida dele. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo, diga eu. Somos nós que iremos entrar porque nós perseveramos em seguir o Senhor. Josué capítulo 23, 14, nos últimos momentos da vida de Josué, ele traz essa palavra: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele já estava próximo de morrer, e ele apresenta essa palavra ao povo de Deus. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que o quê? Nenhuma só promessa caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor, o vosso Deus. Ei, vira para teu irmão e diz para ele: nada vai cair na tua vida, todas as promessas vão te alcançar. Vai vir sobre você, meu querido. Vai vir sobre a sua vida, sua família. Vai vir sobre o seu ministério, vai vir sobre a sua célula, vai vir sobre o seu discipulado. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será que é errado eu dizer que aquele que não perseverar, Mateus 24, 13, será que é errado eu dizer que aquele que não perseverar não vai ser salvo? Não, só será salvo aquele que perseverar. Se não perseverar, não vai ser salvo. Eu prego há 20 anos, se amanhã eu resolver deixar de seguir o caminho do Senhor, eu me lasquei. Acabou, simples desse jeito. Eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que segurar até o fim. Se eu segurar até o fim, eu vou viver as promessas de Deus. Deus estava mandando Paulo dizer para seus filhos: persevere, não desista. Deus está mandando dizer para você: persevere, não desista. Se você deseja grande e valiosa recompensa, você precisa perseverar. E para começar, persevere no seu relacionamento com Deus. Comece a perseverar no seu relacionamento com Deus. Pastor, quem não persevera no relacionamento com Deus, escutem. Hoje eu estava ministrando aqui, nós estávamos falando, cadê o sábio? Qual foi a aula de hoje? Comunhão. Nós estávamos falando sobre comunhão, e Deus me traz o exemplo da cruz. O maior madeiro é o madeiro da comunhão com Deus, é o maior madeiro. Se o maior madeiro, eu tenho uma verdadeira comunhão com Deus, eu sustento a comunhão com o irmão. Olha só, se você não tem uma cruz, você sabe que o maior madeiro é aquele madeiro vertical, né? Da cruz. O menor madeiro é aquele madeiro horizontal. Ali é um símbolo da comunhão com Deus e comunhão de um com os outros. Se eu tiver uma comunhão com Deus plena, eu vou ter uma comunhão com meu irmão, eu vou ter uma comunhão com meu cônjuge, eu vou ter uma comunhão boa no meu chefe, no meu ambiente de trabalho, aonde eu estiver. Se eu não tiver uma comunhão plena com Deus, eu não vou ter uma comunhão boa com meu irmão. Eu não vou ter.
Então a primeira coisa que nós precisamos perseverar é na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. Tem pessoas que deixam Deus fácil, pastor. É só a bênção demorar. É só um problema surgir. Cadê Deus? Vai lá no gabinete que eu digo para você onde é que está Deus. Tu, quando aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. Tu perdeu Deus de casa até o gabinete? Tu perdeu Deus porque surgiu um problema na tua vida? Persevere em fazer a vontade de Deus, que a promessa vai se cumprir na sua vida. Se você perseverar em fazer a vontade de Deus, a promessa vai se cumprir. E eu quero concluir aqui com o Salmo 77, versículo 8. O salmista diz assim: cessou perpetuamente a sua graça? Cessou perpetuamente a sua graça? É uma pergunta que o salmista fez. Caducou a sua promessa para todas as gerações? O salmista, falando com relação ao justo, disse: acabou a graça de Deus? O salmista estava dizendo: desapareceu a graça de Deus? Deixou a graça de Deus? Caducou, venceu a graça de Deus? Envelheceu a graça de Deus sobre a sua vida? Claro que não. A promessa de Deus continua firme. Mas eu quero pedir para você hoje, meu amigo, que você decida hoje mesmo perseverar em seguir a Deus. Decida hoje perseverar em seguir a Deus. Josué e Caleb, eles ouviram 10 espias dizer o contrário. Eles viram gigantes. Canaã, principalmente Hebrom, uma das terras de Canaã, só tinha gigantes. Os 10 espias, 10 príncipes olharam para aqueles gigantes e disseram: a gente não dá conta. Por que não dá conta? Porque eles tinham outro espírito. Os 2, que tinham o espírito de Deus, olhou para aquele gigante e disse: ó, está lá em Josué, a gente vai devorar eles como um pão, esmagar eles como um pão. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso devorar os meus gigantes? Gigante da angústia, da ansiedade, do medo, o gigante do pecado. Relacionamento com Deus e perseverar nesse relacionamento com Deus.